Hoje eu vou falar de como criar novas realidades, criar novas versões, né? Você viver a sua melhor versão. Será que você vive a sua melhor versão? Será que você sabe que você pode criar uma nova versão de você mesmo? E se você não consegue criar essa nova versão, pode significar que você está preso aí no sistema, na matrix, na crença, no condicionamento, né? Então é legal saber, é legal como você vai hoje saber, aqui a gente vai falar como que você pode esclarecer um pouquinho mais, né? O que é a matrix, o que são as novas realidades, o que pode ser uma nova versão, né, de você mesmo. Então a matrix ali é um consenso mental no qual várias pessoas, né, pensam a mesma coisa e acreditam numa mesma versão de si mesmo, vamos dizer assim, seguindo ali, ficando aprisionado nas crenças limitantes, né, naquilo que foi ensinado, né, só vendo só uma verdade, uma única verdade, um único jeito de ver, um único jeito de viver. Então aí você fica preso na matrix e no sistema, fazendo igual todo mundo, não consulta a sua alma, não consulta aquilo que você veio fazer aqui na Terra, né, para a sua alma sabe disso. E as novas realidades? Então vamos dar exemplo do que é uma nova realidade, de como você produzir uma nova realidade. Então eu me lembro, né, que eu trabalhava como programadora, né, digitadora, vamos dizer, na época adolescente, né, digitadora, e eu me lembro, naquele ano, não lembro se era 87, né, já faz tempo já, eu vou revelar a minha idade hoje, 87, eu trabalhava, né, com computadores, incluindo, né, eu lembro que era no Parque da Água Branca, né, incluindo animais no sistema, né, no sistema de computador lá do Parque da Água Branca. Isso já faz muito tempo, hein, no túnel do tempo. E aí quando eu estava lá trabalhando, aquela tela toda preta, e aquela tela escrita, né, Ctrl, Alt, Del, né, as linguagens, né, eu lembro que eu estudei, né, também era muito famoso, como a gente estuda inglês hoje, era muito famoso estudar Basic e COBOL, né, nossa, muito tempo isso, que era também, era super legal, algo da minha adolescência, né, uma coisa muito gostosa de fazer. Então, trabalhando lá, né, era um trabalho tipo estagiária, tudo, e aí naquele ano foi quando o Bill Gates, né, criou ali uma nova realidade, quando ele lança o Windows, né, que significa janela, e que é uma janela para você ver de uma forma diferente, né? Quando você tem ali janelas no seu computador hoje, você tem que lembrar que antes era uma tela escura, né, e no qual você ficava escrevendo Ctrl, Alt, Del, tal, e que era muito cansativo, você tinha que ter uma tabela, né, para poder escrever no computador. Então, quando Bill Gates criou, né, o Windows, e quando ele, né, então abre essa nova janela, isso é uma nova realidade. Ele não ficou preso na Matrix, no sistema, né, ele criou algo diferente e que favoreceu, né, o mundo todo, quando ele cria isso, né, e é usado no mundo todo, né, o Windows. Então, para você ver como é algo bem diferenciado, né? A tecnologia é legal de ver, porque a tecnologia teve muitas mudanças, né? Então, essa foi uma mudança que eu senti na pele no trabalho, e a mudança depois de ter lá o Windows, né, a internet de escada que foi mudando, então era bem legal. E aí, então, mas o que eu quero dizer aqui, que é uma nova realidade na hora que ele cria essa janela, o Windows, e aí beneficia, né, muitas pessoas, e aí muda tudo. Então isso é muito interessante. Depois nós temos ali, vou falar de outras pessoas que criaram novas realidades, por exemplo, o Steve Jobs, quando ele cria a Apple, né, que é uma maçã mordida, trabalhando ali então a tentação, né, de você ter ali um aparelho que tem muita qualidade, né, mas também que te traz um status e ele trabalha em você desde o logo, né, da maçã mordida, o desejo, né, de você ter algo melhor. Então ele cria ali, né, é um marketing, né, também, mas cria ali uma maneira de você lidar, né, com a tecnologia de uma forma com qualidade, com status, né,
trabalhando o seu desejo, a sua vontade. Então é interessante também que ele cria uma nova realidade, né, nas linhas de celulares. Então é uma maneira de você ver que ele foi lá e não ficou preso ao tradicional, né? A pessoa não ficou preso à Matrix, ao sistema, ao que pensaram, porque alguém deve ter falado para ele: nossa, mas esse preço absurdo não vai vender, né? Porque tem que ser uma coisa mais em conta, uma coisa com menos qualidade, mais em conta. E ele acreditou na qualidade, no status, no desejo, e é um estouro, né? Um sucesso. Então é uma nova realidade na qual a pessoa criou algo diferente. Olha que interessante. Aqui, uma outra versão nós estamos aqui no Brasil. Então a gente não vive, né, em guerra, em batalhas, em tiros, né? Mas outras partes do mundo estão vivendo uma outra realidade, uma realidade onde a pessoa vive lá presa, né, em batalhas, em guerras, em canhão, né? Assim como vários lugares aí do mundo que estão vivendo a guerra em si, né? A guerra mesmo, que eu digo, não a guerra batalha mesmo, com bomba, né, atirando, morte e tal, né? E aqui a gente vive numa paz. Então assim você tem totalmente diferente, né? Se você pensar, a gente vive uma outra realidade, né? Colocando, a gente vai ter as nossas batalhas interiores, mas a gente não vive em guerra aqui no Brasil. Então as novas realidades, elas vão buscar ali para você criar uma nova realidade, você não pode seguir todo mundo, porque senão não é uma nova realidade. Você tem que seguir a sua versão, né? Como que você quer viver, como que você quer ser, qual é a sua nova versão. Você tem que se apaixonar por a sua versão, por essa versão que você quer viver. Então você tem que ter esse desejo, né, forte em você, a intenção clara, a emoção elevada, para que isso então possa, né, se materializar, manifestar, né, aqui na Terra. Então isso é muito interessante, porque se você não acredita em novas realidades, se você sempre faz o mais do mesmo, o que vai acontecer? Você vai receber mais do mesmo. Aí vai ficar na rotina, aquela rotina, aí você fala que é a rotina, põe culpa na rotina, né? E aí põe culpa nas coisas, fica cansado, né? Se perde ali na energia. Então isso é interessante de você entender que você pode sim viver uma nova versão de você, se libertando, né, das energias ou das vibrações da Matrix, do sistema. Então, por exemplo, né, a gente vai falar que o medo, a inveja, a insegurança, a escassez, o julgamento excessivo, o terror, são todas vibrações que te prendem na Matrix e não deixa você ver você mesmo, ter uma liberdade aí com a sua energia, né? Então isso é legal de você ver por que você, a minha pergunta é, por que você não está conseguindo viver a sua melhor versão? Por que será? Então hoje eu vou falar por que será que você não consegue viver a sua melhor versão. Eu sou a Teacher Sônia Nóbrega, terapeuta vibracional da mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Esse tratamento permite eu fazer a leitura, né, fazer a sua leitura por completo, né, um mapa energético. Então ver a sua vibração, a sua frequência, se você está contraído ou expandido, se você vibra, né, se você está preso, né, em partes, como nós somos seres multidimensionais, então a mesa proporciona ver também se você está preso em vidas passadas, se a sua alma está fragmentada, se a alma sendo ali sua luz, né, a sua vontade de viver, será que está fragmentado, está quebrado, está cortado? Então eu faço ali o tratamento com a mesa radiônica, fazendo essa leitura, vendo onde você está preso, se tem demandas externas, se tem magias de sombra, se é a sua postura no mundo, né, se você está também preso ali só na mesma contraída, né, na mesma frequência, na mesma dimensão. Então é legal você aprender a saber que quando você faz também o tratamento com a mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel, possibilita ali acelerar a sua frequência vibracional e aí você consegue, né, soltar esses aprisionamentos de dimensões inferiores. Olha que legal. Então essa é a primeira dica. E também temos nós temos agora uma nova jornada que chama Alquimista
Quântico, onde eu ensino as pessoas a se tornar um alquimista quântico, transformando as energias, transformar a energia de raiva em amor, saber por que você tem essa raiva também, dá para saber no seu subconsciente, transformar a dor em coragem, né? A doença em saúde, a tristeza em alegria, rejeição em afeto, medo e insegurança em ousadia, olha que legal, né? Você transformar em ousadia, vitimismo em atitude, inveja, né? Você pode transformar em bênção e iluminação, e escassez, né? E miséria em riqueza. Então, todas essas energias densas, elas não fazem parte da nova era que nós estamos vivendo, a era estelar, né? Onde nós temos a cura quântica, os cristais, o eu sou, as novas consciências. Então, quando a pessoa vibra, quando você vibra expandido, você não sente, quando você está ligado com outras dimensões, quando você acredita em novas realidades, quando você acredita na sua luz, na sua melhor versão, você não sente raiva. Você não sente inveja, porque você sabe que você pode buscar um novo caminho e que existe, que tudo é para todos. Mas quando você está preso na Matrix, no sistema, é sempre uma luta, você sempre está brigando, carregando tudo nas suas costas, carregando as pessoas, achando que tem que resolver todo mundo. E na verdade é só uma questão de vibração, de frequência. Então a sua vibração expandida é o seu poder no universo. Então vou repetir, ó, sua vibração, sua frequência vibracional expandida é o seu poder de libertação no universo. Então as inscrições, né, estão abertas para a sua libertação. Saiba mais, fala comigo no WhatsApp para saber mais sobre o conteúdo do alquimista quântico. Mas se você não quer fazer a jornada, você pode também fazer o tratamento com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Fala comigo no WhatsApp 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. Espaço Sônia Nóbrega. E aí, no momento que você vai fazer esse tratamento, né, a gente consegue ver ali por que. Então, a minha pergunta é: por que será que você não consegue viver a sua melhor versão? Porque se você é luz, sempre foi luz, sempre será luz, né? Por que você não está vivendo a sua melhor versão? Quero saber. Fala comigo no WhatsApp. Então eu vou colocar aqui o que eu vejo, vou colocar um ponto, né? Lógico que o tratamento da mesa radiônica, ele é vasto, né? Dá para ler a pessoa, porque tudo vai depender da sua evolução, do seu nível de consciência, do que você acredita. Mas na hora que a gente vai fazer a leitura, uma coisa que repete muito com as pessoas, né? A gente tem lá a pessoa vivendo um conflito da mente consciente com a mente subconsciente. Então vou dar aqui exemplos, né, de tratamentos que eu já fiz, no qual você vê ali a pessoa querendo melhorar, né? Então é uma cliente que ela está com uma questão de saúde, está se tratando, né? E aí ela veio fazer a mesa, eu acho que é a segunda ou a terceira sessão que ela veio trabalhar. E lógico que ela foi trabalhando várias coisas, né? Então na primeira sessão ela estava carregando muitas coisas de fora, foi magiada, né? Então a gente vai trabalhando por camadas. Mas eu quero falar agora de quando a pessoa já tem um conhecimento, que nem essa moça, ela tem um conhecimento legal e a saúde dela não melhorava como ela queria. Então eu vou falar desse ponto, né, dessa moça. Porque somos todos buscadores, né, para a gente estar melhor com a gente, vivendo a nossa melhor versão, que é o que ela quer. A melhor versão dessa moça é ser saudável, né? Acredito que a ser saudável é uma riqueza. E aí, será que ela se permite no subconsciente a ser saudável? Então é isso que eu fui buscar nesse tratamento. Então eu vi que ela queria ser saudável, mas aí ela tinha uma raiva. Conforme foi trabalhando, conforme eu fui lendo a pessoa, eu percebi que ela tinha uma questão mal resolvida com a mãe. E que ela tinha muita raiva e que ela tentava fazer a parte
lógica dela, ou a parte consciente, tentava fazer o melhor, né? Tentava vibrar gratidão para a mãe, tentava vibrar amor, mas com muita dificuldade, porque estava com muita raiva, com muita dor. Então, quando foi para ler o subconsciente, aí ela né, eu falei para ela assim, vamos lá, vamos trabalhar com a sua mãe. Aí ela falou, nossa, mas eu já trabalhei com a minha mãe. Eu falei, mas ainda tem coisa com a mãe, porque a pessoa, ela vai também meio que dando umas desculpas para não olhar o próprio subconsciente. Ela vai fugindo dela, do que ela é, né, da própria energia, porque porque é estranho mesmo, uma pessoa que se busca, uma pessoa que se cuida, e aí não conseguir mudar um padrão de vibração, né, uma pessoa que nem essa moça, que tem uma energia de semente estelar, tem mediunidade de cura. Então aí você fala, nossa, é médium de cura e não consegue se curar e não consegue promover a autocura. Aí você fala, nossa, é estranho, não é? Como é que é isso aí? E aí então foi indo, aí no subconsciente da pessoa, o que tinha? A mãe dela batia nela quando ela errava na escola. A mãe dela xingava ela na frente dos outros. Isso desde pequena. Então foram muitos anos apanhando da mãe, a mãe xingando, a mãe com raiva, a mãe colocando ela de castigo. E ela fala que o tratamento que a mãe deu a ela era diferente do que foi com os irmãos. Ela era mais velha, né? Então, e aí quando ela começou a falar sobre isso, ela começou então a chorar. Então essa energia estava guardada. Então o subconsciente guardou uma memória que foi armazenada através de uma emoção ruim, de uma emoção que ela viveu e que ela já tinha perdoado a mãe, mas essa energia estava lá. Então, qual que era o desejo daquela criança que apanhava, que era maltratada, humilhada na frente dos outros? Era que a mãe morresse, que a mãe ficasse doente e morresse. A criança não tinha forças, né? Então, o pensamento, e gravou isso no subconsciente. Então, o problema de doença que ela estava tendo era porque ela desejou a doença para a mãe, a morte. E aí, quando ela limpou isso no subconsciente, então ressignificou, reprogramou o seu subconsciente, usou o poder do subconsciente a seu favor, aí ela se tornou uma pessoa mais saudável. E aí ela libertou também essa parte criança, fazendo um alinhamento, né, do que ela sente, do que ela pensa, e essa criança interior. Então, o ser humano, a gente, mesmo quando a gente busca, mesmo a gente sendo buscadores, né, a gente, ainda mais quem tem a mediunidade de cura, né, e aí tinha essa mesma pessoa tinha questões de vidas passadas também com a mãe, no qual ela havia aprisionado a mãe, né, em algumas condições. Então era uma briga que já vinha, era uma energia ruim que já vinha, né, de outros carnavais, como a gente fala. Então você vê como fica ali no subconsciente, né, esse bloqueio, e aí a pessoa não consegue projetar ali. Então ela não se permitia, porque a permissão da riqueza, a saúde é uma riqueza. Então, quando eu me permito ser saudável no meu subconsciente, então eu vou ali, posso até ter alguma coisinha, mas eu consigo lá transformar, né, usar a alquimia quântica, transformar aquela doença em saúde, aquela energia que eu estou produzindo por algum motivo, né, porque a energia, você não é a doença, né, e a energia de doença pode estar te atrapalhando. Então, foi legal que a pessoa conseguiu mudar isso, conseguiu mudar essa energia, conseguiu entender, conseguiu liberar a mãe, conseguiu entender que a mãe foi também, a mãe também educou ela assim, porque a mãe também recebeu esse mesmo tratamento, mas que ela poderia chegar agora, como uma pessoa adulta, curar essa criança interior e chegar aqui, em mim basta, não vou passar isso para frente. Eu não sou assim, eu não quero ser assim, eu não quero ter essa agressividade, porque afinal de contas, todas essas energias, né, o medo, a inveja, a insegurança, a escassez, né, a comparação desmedida, as doenças, elas são frequências vibracionais contraídas, né, que não fazem parte das dimensões superiores. De quinta dimensão para cima, você vai ter algo bem mais leve. Então, se existe essa dimensão, né, você tem que conseguir também acessar essas novas dimensões e viver uma versão melhor, viver a sua melhor versão, aquilo que você veio fazer. Existe essa possibilidade. Eu estou aqui para falar que existe esse meio, essa possibilidade de você mudar a sua frequência, de você criar essa sua melhor versão, criar novas realidades, né, você colocando isso em prática, né, se libertando da Matrix. Então,
inscrições abertas para a sua libertação. Torne-se um alquimista quântico. Vem saber mais, está tudo pronto para o alquimista quântico, está maravilhoso, preparando tudo com muito carinho. E tem aquele pessoal que não gosta muito de estudar. Se você não gosta de estudar, não tem desculpa, você pode vir fazer um tratamento com a mesa, né? A vivência com a mesa radiônica também vai funcionar, né, como um tratamento, e que você vai ter muitas revelações da sua energia, de como você pode mudar isso, né? Olha que legal. Então, no tratamento eu faço ali uma leitura muito legal de 46 itens, mais os seus sintomas, e aí você vai, né, a gente vai trabalhar desbloqueando isso, transmutando, ensinando você também a se permitir, né, a ser saudável, ser rica, ser próspera, a ser uma pessoa de vibração expandida, exponencial também, tudo isso usando ali, fazendo o tratamento com a mesa radiônica. Fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731, espaço Sônia Nóbrega. Vou repetir, né, para quem não anotou, você pode me encontrar também nas redes sociais. Então, 11, fala comigo no WhatsApp, 11 992 38 7731. Eu também realizo lives maravilhosas lá no meu canal do YouTube, o Espaço Sônia Nóbrega, onde você pode participar, interagindo comigo também, conversando, fazendo perguntas, né? Eu gosto de usar o tarô dos anjos associado à mesa radiônica e aos mentores, fazendo orientações espirituais, energéticas, batendo um papo, né? Mais gostosinho assim, o pessoal faz perguntas, eu respondo, eu sempre trago um tema. Então é um momento muito gostoso em que você pode também aprender, né, a se empoderar, a vibrar expandido, a viver a sua melhor versão, né? Isso é maravilhoso. E para fechar, então, vou falar também da pessoa que não se permite ser rica, né? Ou que não sabe o que é riqueza, que é um tema também muito legal e que eu vejo muito na mesa, pessoas, né, que invejam. Se você é uma pessoa muito invejosa, de certo você não acredita em você, não acredita na sua luz, não acredita nas infinitas possibilidades, não está vivendo a sua melhor versão, não admite que as outras pessoas tenham dinheiro ou tenham riqueza na vida das pessoas. Então isso significa, se você está invejando, significa que você não vê, né? Você só vê ali segunda, terceira e quarta dimensão, está contraída. Então você tem que mudar isso, saber que você pode ter, que a outra pessoa que você inveja pode ter, porque tudo é para todos, a energia é abundante, há infinitas possibilidades, a sua energia vale ouro. E como será que você está fazendo com essa energia, né? Você pode mudar. Então, tudo isso é uma falta de permissão. Se você não se permite no seu subconsciente ser rica, se por algum motivo você comparou demais com os outros, né? Usou muito assim, não, tem que fazer isso para ser rico, tem que trabalhar demais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, você não se permitiu e aí não permite os outros. Então, isso é vibrar na miséria, na escassez. Então isso é mais um motivo para você vir fazer o tratamento com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel e saber o que está bloqueando aí o seu subconsciente, entender esse conflito aí do consciente com aquilo que você armazenou no seu corpo e fazer a diferença, né? Criar uma nova versão de você mesmo, se apaixonar por essa sua nova versão e saber aí que você pode produzir energia eletromagnética, né, a todo vapor, uma energia eletromagnética bem expandida, né, saber que você é aí um alquimista quântico da sua vida, né, e se liberar para isso também, que eu acho que muita gente não se permite, né, a permissão é tudo. Então, permitir, eu sou rica, eu sou feliz, eu sou bem resolvida, bem resolvido, eu sou abundante, eu sou a energia crística, eu sou. Então, vem aprender mais, fala comigo no WhatsApp, 11 992 38 7731.
WhatsApp, fala comigo lá no WhatsApp, 11 992 38 7731. Estou também nas redes sociais como Espaço Sônia Nóbrega. Tem muito conteúdo lá no meu canal do Espaço Sônia Nóbrega, no canal do YouTube, né? Vem participar das lives que a gente faz toda terça-feira às 21 horas. Viva o seu melhor, vive em alto astral, prazer de viver mais. Teacher Sônia Nóbrega, até semana que vem. Uma maravilhosa semana para você.